Olá, querido, paz de Cristo sobre a tua vida. Pastor Adriano Moreira aqui mais uma vez, nesse início de semana. Na verdade, semana começa no domingo, mas nós continuamos na nossa reflexão aqui nesta segunda-feira. Mais uma vez, na oportunidade de refletir da palavra de Deus com você. E eu quero mais uma vez fazer a você o pedido de compartilhar essa nossa live aqui no Instagram, de curtir, de comentar e de também você fazer a curtição aí, né? Curtir para os coraçãozinhos irem subindo aí, porque você vai estar nos ajudando a dizer para essa rede social que o que a gente está transmitindo é importante. E ela mesmo se encarrega de compartilhar e de indicar para outros. E você que está me ouvindo no YouTube, porque isso é reproduzido no YouTube também, faça-nos também a gentileza de se inscrever, clicar no sininho para você ser sempre notificado do que vai ser colocado novo, compartilhe e comente também, porque assim você faz com que as redes sociais entendam que o que está sendo postado é importante e deve ser compartilhado com muita gente. Então, me ajude a ser esse multiplicador enquanto a gente está aí preparando coisa boa na área de exposição e de interpretação bíblica. E toda quarta-feira, às 10 horas em ponto, a gente está dando uma pincelada do que nós vamos tratar no nosso curso de exposição e interpretação bíblica. Quero levar você agora a ler comigo 1 de Timóteo, capítulo 3 e verso 1. A gente vem nessa caminhada da epístola do apóstolo Paulo a Timóteo e quase que versículo por versículo a gente está tendo uma reflexão. E hoje é o versículo 1 do capítulo 3, que diz-nos assim, ó: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Bom, você já viu aí o título dessa nossa reflexão. E o título dessa nossa reflexão tem exatamente a ver com este texto, esta revelação das Escrituras Sagradas que Paulo vai compartilhar com seu filho na fé, carinhosamente assim falado, chamado por ele Timóteo, um grande obreiro. E aí o título é Vocação e Sacrifício, porque Paulo vai dizer que fiel é esta palavra. Essa palavra fiel é uma forma de Paulo dizer, é importante o que eu vou dizer, porque ele repete isso em outros textos. Então, de acordo com os comentaristas, com os originais bíblicos, fiel a esta palavra era uma forma de dizer que o que está sendo dito é importante, do que está sendo dito é pertinente, do que está sendo dito é algo pelo qual deva se prestar muita atenção. E ele faz uma afirmativa que também, diante de muitos comentaristas, pode ter outras direções, quando ele vai dizer que aquele que deseja o episcopado, o episcopos, função, ou traduzido como bispo, excelente obra deseja. E aí muita gente vai por algumas direções, mas eu quero te levar a 3 reflexões. Você vocacionado, você chamado por Deus, e mais uma vez, você que talvez esteja me assistindo pela primeira vez, o que eu tenho denominado ou eu tenho me direcionado como vocacionado. Entendendo que todo aquele que é em Cristo Jesus, um servo, uma serva do Senhor, é alguém que Deus capacitou com alguma coisa, como um dom, como um talento, como uma chamada para alguma coisa. Então, independente de títulos e de credenciais, ainda que todos eles sejam importantes e reconhecíveis numa comunidade cristã, mas o que eu e você precisamos, antes de tudo, saber é que eu e você fomos por Deus capacitados por alguma coisa, para alguma coisa, numa direção. Então, isso é vocação. Vocação é aquele que recebe de Deus uma inclinação, um chamado para uma direção a partir dos dons e talentos que recebeu do Senhor. Então, você que está chegando, Deus abençoe a sua vida. E eu quero, então, compartilhar com você 1 de Timóteo, capítulo 3, verso 1, quando Paulo está dizendo fiel é esta palavra, e dizendo aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que é preciso saber
se o desejo é fruto de um chamado ou é fruto de um interesse pessoal. Porque Paulo aqui está falando de um desejo, e o texto original e a palavra original, ela pode significar tanto um desejo para um bem ou para uma coisa boa, como um desejo para uma coisa má, uma coisa ruim. Então, a primeira coisa que eu quero refletir com você aqui é que, e há muitos que já interpretaram esse texto dizendo que a obra é que é excelente, mas o desejo que não é, que Paulo estaria dizendo que não é o desejo que é excelente, mas é a obra que é excelente. Bom, mas sem entrar nessa questão de interpretações entre tantos, eu quero chamar a sua atenção para isso. Você, vocacionado em relação ao sacro ofício, por que a gente deu esse título, sacro ofício? É porque o ofício, a função, episcopo é uma função, bispo é uma função, tem a ver com o pastorado, é um dos termos gregos para falar do pastorado, para falar daquela função pastoral, ou qualquer uma outra função, se a gente for fazer uma aplicação generalizada, que você ocupe no reino de Deus e dentro de uma igreja local. É importante entender que o ofício é essa função, mas o sacro ofício tem a ver com você entender que a função que você esteja atuando e funcionando, ela é fruto daquilo que você foi chamado a fazer. Então, a primeira coisa a se entender aqui, segundo Paulo, é preciso saber se esse desejo ele é fruto de um chamado, ele é fruto de uma inclinação, ele é fruto de uma resposta ao vinde a mim de Jesus, e o vinde após mim de Jesus, e o ide por mim e em meu nome, como Jesus assim fez com seus discípulos e faz com cada um de nós. E se esse desejo ele é fruto de interesses pessoais, aí, segundo o termo original, o desejo, ele vai ser bom ou ele vai ser ruim. Por isso que quando a gente fala que excelente obra deseja, bom, se a gente estiver falando do desejo, opa, esse desejo será um desejo excelente se ele é fruto de inclinação, de vocação, de chamado, de entendimento, de discernimento, para que foi chamado. Mas se isso é interesse pessoal, de quem quer fama, de quem quer posição, de quem quer remuneração, de quem quer, seja lá o que for, mas não é fruto do chamado de Deus, que está ardendo, como Jeremias disse lá no capítulo 20, diante de tanta luta que ele passou, ele chega a dizer, decidi não falar mais, não abrirei mais a minha boca, mas o próprio Jeremias no verso seguinte vai dizer, mas o coração ardeu de um modo que quando me vi estava eu lá de novo falando e ministrando aquilo pelo qual fui chamado a fazer. Então essa é a primeira coisa, é preciso saber se o desejo que está no coração seu, o desejo que está no coração de tanta gente é fruto de uma inclinação, de uma resposta ao chamado de Deus, é uma resposta ao que Deus realmente tem te chamado a fazer, ou se é somente fruto do seu interesse pessoal e que nada tem a ver com o que Deus tem para a sua vida. Segunda coisa que esse texto vai dizer para a gente, fiel é esta palavra, ou fiel é a palavra, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, é distinguir função de dom. A gente precisa fazer muito disso, porque hoje tem feito-se uma grande confusão entre função e dom e função. Por isso o título sacro ofício. Porque função é cargo, função é posição, função é uma posição que a gente recebe, função é um título, função é uma cadeira que se senta. Mas aí é que está, nem todos aqueles que sentam na cadeira, que têm o título, que têm a função, funcionam. São de fato vocacionados para tal, são de fato chamados para tal, são de fato aqueles que estão funcionando como deveriam. Por isso que na Bíblia dom não tem a ver com função nem com cargo, dom tem a ver com funcionalidade. Se eu funciono, por isso que a Bíblia vai dizer, 1 Coríntios 7, que Deus não, os dons de Deus são irrevogáveis, ou seja, Deus não precisa nem tirar de você, porque dom na Escritura é funcionalidade.
Se você não funciona, é como não o tivesse. Se você não funciona, não precisa nem Deus tirar, você fica na estaca zero. Então, a capacidade que Deus te dá, o dom que Deus te dá, é para funcionar. Então, se eu sou pastor, mas não pastoreio, não sou pastor. Se eu sou professor, mas eu não ensino, não sou professor. Se eu sou evangelista e eu não evangelizo, não sou evangelista. Se eu sou denominado homem de oração e intercessor, mas eu não oro, eu não sou intercessor. Então, segundo a Escritura, não é o título, é a funcionalidade. Portanto, não é a função, é a funcionalidade. Então, é importante, porque o texto está dizendo que excelente obra, episcopado aí, é função. Episcopos, é bispo, é uma função, é um cargo. Por isso que Paulo está dizendo que eu e você, na verdade, temos que saber distinguir função de dom, porque toda função, ela deveria ser a consequência do dom que há em mim. Toda a função que eu exerço, todo o cargo que eu assumo, toda a cadeira que eu sento, deveria ser a consequência daquilo que já funciona em mim. Eu não vou nem entrar nos detalhes aqui, porque o nosso contexto de igreja hoje, meu Deus, tem muita gente funcionando perfeitamente naquilo pelo qual foi chamado, mas não foi reconhecido. Por isso não tem uma função reconhecida, uma função vista pela comunidade cristã e muitas vezes não está sentado na cadeira que talvez deveria. Mas aí a gente também tem o inverso disso, lamentavelmente. É muita gente na função, é muita gente na cadeira, é muita gente no título, é muita gente na posição, mas que não funciona, porque não tem nada a ver com dom e Deus sabe como ali chegou e por que ali chegou. Terceira coisa que Paulo vai dizer para a gente e que a gente precisa prestar atenção nesse texto, quando ele diz fiel é a palavra, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, a gente precisar entender o seguinte: não importa o ofício, veja-o sempre como excelente. Quando Paulo está dizendo que é excelente o cargo pelo qual está se desejando, quando ele diz excelente obra deseja, eu e você, como vocacionados por Deus, como servos de Deus, como servas de Deus, como chamados por Deus, como discípulos de Cristo, simplesmente discípulos de Cristo, eu e você precisamos entender que não importa o ofício. Seja você que varre, seja você que limpa, seja você que mexe no som, seja você que canta, seja você que prega, seja você que pastoreia, seja você que cozinha, seja você que evangeliza, seja você que recepciona na porta da igreja, não importa. O que o texto diz para mim e para você é: não importa o ofício, veja-o sempre como algo excelente. Aí eu vou só lembrar você, para não se alongar muito, é uma reflexão bem objetiva, daquele texto tão conhecido por todos nós e que a gente gosta muito de citar, que é Neemias capítulo 6, verso 3, quando ele está fazendo a obra de um pedreiro, a obra de construção de um muro, a obra de pedreiro, de arquiteto, como você queira, mas é obra de manual, construção de um muro, e alguém tenta tirá-lo dali, ele diz assim: não posso parar, e não me faça descer daqui, porque estou fazendo uma grande obra. Se a obra não for grande para aquele que faz, para quem mais será? Se a obra não for excelente para quem a executa, para quem mais será? Se a obra não for importante para quem a realiza, para quem mais será? Por isso, meu querido e amado irmão, fica aí essa reflexão para você hoje, nessa semana nova que nós começamos. 1 de Timóteo 3:1, quando nós estamos lendo o texto de Paulo, dizendo fiel é a palavra, e aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, a gente pensar que é preciso saber se o desejo ele é fruto de uma chamada de Deus realmente latente, patente na tua alma, ou se é fruto só de interesses pessoais. Segundo é você distinguir entre função e dom, porque função é cargo, função é cadeira para sentar, é título, é só isso. Mas dom é funcionalidade, é exercício, é você fazer-se instrumento de Deus, ou ser instrumento de Deus, melhor dizendo, naquilo pelo qual foi chamado. E a terceira coisa é: não importa a função, veja sempre, ou veja a função sempre como excelente.
como grande, como algo pelo qual Deus tenha te chamado para fazer e você está fazendo e tendo os resultados que precisa. Beijo no teu coração. Fica mais uma vez o meu pedido a você aqui do Instagram, e aqui a gente tem 500 e poucos. Dá uma fugidinha lá no nosso canal do YouTube, tá aqui o link no nosso perfil. Se inscreva, clique no sininho e compartilhe, curta também. Faça a rede social entender que é importante que nós estamos colocando aqui. Ela mesmo vai sugerir a muitos outros a assistirem, e a gente vai crescendo em número também, e precisamos crescer. Você aqui no Instagram vai também compartilhando, curtindo, coraçãozinho. Faça isso, porque dessa forma você nos ajuda a encontrar muita gente, a chegar a muitos lares e poder oferecer do nosso possível melhor. Deus te abençoe, beijo no coração e até amanhã, assim querendo Deus.